Olá, nessa edição do JBN nós vamos falar sobre o Dia da Bíblia, celebrado hoje pela Igreja. Você vai conhecer mais sobre a leitura bíblica Leccionautas. E a gente vai falar também sobre inclusão social. Uma arquiteta sacra trabalha para tornar os templos religiosos acessíveis a todas as pessoas. E os detalhes de como foi a elevação do Santuário Sagrada Família em Goiânia à Basílica. E o nosso comentário de hoje é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. A gente também vai falar sobre o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos. E quase 6 milhões de brasileiros que receberam parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial não terão direito a nenhum dos 4 pagamentos de R$ 300. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. Você em todo o Brasil pode participar do nosso jornal, sabia? Envie para o nosso e-mail jbn@tvpaeterno.com.br a sua participação, dê ideias, fale o que você quer ver aqui no nosso jornal, tá bom? Olha só, hoje a Igreja celebra o Dia da Bíblia. Por isso, agora você vai conhecer mais sobre a leitura bíblica Leccionautas, que tem incentivado os jovens a estarem mais perto da Palavra de Deus. Acompanhe na reportagem. Atrair a atenção dos jovens para um olhar atento às palavras da Bíblia Sagrada foi o que inspirou a criação dos Leccionautas. É uma experiência que existe em mais de 20 países, né? E foi trazido para o Brasil pela Conferência Nacional do Bispo do Brasil através da Comissão Bíblico-Catequética. Na época havia um presidente dessa comissão, Dom Jacinto Bergman, e ele então entrou em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil e iniciou esse projeto, né, que é uma ideia muito interessante de ajudar o jovem, sobretudo, a navegar no oceano da Palavra de Deus. Assim, uma página na internet foi criada para oferecer roteiros diários para a leitura orante da palavra, com base no Evangelho do dia. Os roteiros são divididos em etapas. As 3 primeiras são leitura, meditação e oração. Na verdade, o Leccionautas, né, a Lexio Divina e a proposta dos roteiros é justamente oferecer um caminho que a pessoa entre nessa intimidade com a palavra, entre nesse caminho de oração e, de fato, tenha essa experiência profunda com Deus. Então, o primeiro passo, por exemplo, que é a leitura, né? Então, o que o texto diz, a pessoa é convidada a mergulhar no texto. Então, ela lê pausadamente, ela se imagina na cena, vê os personagens, escuta os personagens falar. Então, se utiliza, assim, praticamente de toda a imaginação, né? De todo o seu intelecto, primeiramente. Então, a partir do momento que ela se insere nessa cena, ela compartilha, melhor dizendo, tudo aquilo, ela vai fazendo com que essa palavra que foi escrita e vivenciada, né, há mais de 2000 anos, ela possa, de fato, compartilhar essa cena, essa experiência. A partir daí, o jovem passa a abrir ainda mais o coração para Deus, o que facilita o caminho para as 2 últimas etapas, a contemplação e a ação, transformar tudo em gesto concreto. E aí, a partir do momento que a gente vai falando, vai meditando, vai explanando, ou melhor, abrindo o nosso coração para Deus, a gente vai, numa atitude de abandono, de entrega, a gente vai cada vez mais nos rendendo a Deus. E aí vem o 4º passo, que é o da contemplação, que é o que Deus faz na minha vida através do texto. Então agora não é mais a minha parte, mas é a parte de Deus. Então esse 4º ponto é um convite para a pessoa silenciar, ouvir essa palavra, meditar, e ela vai assentando, né, como uma água, como um adubo na terra que vai sendo, né, germinado, vai semeado e vai dando seus frutos. Todos esses passos têm o objetivo de ajudar a pessoa a realizar e viver o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. É um desejo, né, de que o jovem, de evangelizar os jovens, né? No caso dos que também estão ligados à catequese da Crisma, que eles, além do processo de crescimento e amadurecimento da fé que estão fazendo, né, na catequese da Crisma, que eles então descubram
que mergulhem na palavra de Deus. É ela que vai nos ajudar ao longo da vida a sustentar a nossa fé, a sustentar o relacionamento com Deus. A experiência foi criada com foco nos jovens, mas é claro que está aberta a todas as pessoas que buscam uma aproximação maior com a palavra do Pai. Como é importante ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus, né? A gente termina hoje o mês dedicado ao livro sagrado, mas esse esforço para fazer a leitura da palavra de Deus deve continuar durante todo o ano, viu? O assunto agora é inclusão social. A nossa equipe conversou com uma arquiteta sacra que desenvolve o trabalho de tornar os templos religiosos acessíveis a todas as pessoas. Vamos acompanhar. Setembro é conhecido como o mês da inclusão social. No último dia 21 foi celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A atenção a ser dada a essa classe não pode ficar só no discurso. É necessário ações para facilitar a vida no dia a dia. Como cristãos, nós devemos cuidar dessas pessoas, né? Porque a lei, ela exige, a lei civil, ela exige para ser seguida. Mas nós, como cristãos, devemos praticar essa cultura da solidariedade pelo próprio Evangelho, né? Pelo próprio Evangelho que Cristo pregou do amor ao próximo. Então, é isso que eu penso, né? E eu acho que é isso que todo cristão deveria pensar e projetar espaços já pensando, né, em acolher essas pessoas. As pessoas deveriam estar abertas sempre em acolher um projeto de acessibilidade. A igreja tem que estar pronta para receber todos os cristãos. E para isso, adequações cada vez mais estão se tornando comuns nas estruturas. A Kátia é arquiteta e desenvolveu projetos em igrejas pelo Brasil. Com o tempo de experiência, ela percebeu o quanto a campanha da Fraternidade de 2006 teve bons resultados, já que o tema era voltado à importância da igreja não esquecer de dar condições para os irmãos com deficiência. Foi muito importante a campanha da Fraternidade em 2006, facilitou muito para nós profissionais, porque quando a gente chegava numa edificação, por exemplo, já pronta, ou quando a gente ia fazer um projeto, ficava muito mais fácil da gente convencer uma comunidade, convencer uma paróquia, né, um grupo de pessoas com a campanha da Fraternidade de 2006. Então, muitas vezes a comunidade não queria gastar, porque construir uma rampa ficava muito caro, a rampa ela ocupa muito espaço do terreno, então às vezes a comunidade tem um terreno muito pequeno, então a rampa vai tomar muito espaço, e às vezes a gente tem que trocar a rampa para um elevador, então a comunidade ela sente, porque é uma coisa cara, né? Então, com a campanha da Fraternidade, ficou mais fácil a gente convencer e fazer com que as pessoas entendam que é uma necessidade acolhida. No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, essa acessibilidade é facilmente percebida. Rampas, corrimãos e banheiros adaptados estão à disposição. Segundo o IBGE, cerca de 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Isso significa 45 milhões de pessoas. Por isso é necessário pensar algo em busca de melhorar a condição do próximo. A legislação é tanto para a área urbana como para a área rural, né? Então, se tem uma comunidade bem lá na roça, a legislação é para essa área também, uma comunidadezinha lá do interior, porque a pessoa com mobilidade reduzida é também para essa... Não significa que é só para o cadeirante, não. É para um idoso que anda de amuleta ou anda de andador. Então, a legislação é tanto para quem está na zona urbana como para a área rural. Que o mês de setembro, que é conhecido como mês da inclusão social, possa despertar em nós o interesse de participar dessas mudanças, proporcionando assim menos desigualdades. A gente deve
propagar e divulgar a cultura da solidariedade, não só na questão da acessibilidade, né, mas como um todo, na sua totalidade, mas na questão da acessibilidade em nossas igrejas, né, toda vez que a gente buscar colocar rampas ou qualquer elemento para atender melhor, né, eu acho que as pessoas têm que ser mais solidárias, né, nesse ponto. Então, acolher melhor os nossos irmãos com dificuldades motoras, com dificuldades com qualquer tipo, né? Eu acho que é por aí. Essa cultura de ser solidários, de ser irmãos, de acolhida. Precisamos nos preocupar cada dia mais com a inclusão social, né? Uma grande parcela da nossa população tem algum tipo de limitação e esse olhar de cuidado e de amor pelo próximo deve existir em todos nós, porque somos todos filhos do Pai Eterno e precisamos cuidar uns dos outros. E olha só, como prometido ontem, hoje a gente te mostra os detalhes da celebração que elevou o Santuário Sagrada Família à Basílica Menor. Quem conta pra gente é a repórter Daiane Rodrigues. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por contribuir com a fé cristã, atrair cerca de 80 mil fiéis toda semana em busca de uma aproximação maior com o Pai, abrigar mais de 200 relíquias religiosas, ter uma grande importância social e também uma significativa representatividade para Goiânia e região metropolitana, o Santuário Sagrada Família foi elevado à Sacrossanta Basílica, ou Basílica Menor. O título veio do Vaticano, oficialmente no dia 2 de fevereiro, mas em razão da pandemia da Covid-19, a celebração de elevação foi nesta terça-feira, 29 de setembro. A Santa Missa foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. Foi ele quem enviou o pedido ao Santo Padre, o Papa Francisco, por entender que este templo santo se encaixava nos requisitos para se tornar uma basílica. E aqui, de fato, há um atendimento muito grande às pessoas. São milhares de pessoas que por aqui passam todos os dias, mesmo neste tempo de pandemia. E além do atendimento espiritual, do aconselhamento das pessoas, da participação nos sacramentos, há um revelante serviço social, a pastoral de rua e tantas outras pastorais que aqui são trabalhadas, digamos. O agora Santuário Basílica tem um legado construído nos seus 40 anos de existência, com grande foco no cunho social. E o reconhecimento chegou graças a esses anos de caminhada, seguindo os ensinamentos de Cristo. Aqui agora em diante, as chaves de Pedro, o conopel, o tintinábulo, a virga rubra, que são insígnias papais, que realmente traz para nós essa grande dignidade do Papa Francisco. É uma deferência do Santo Padre para conosco e a grande certeza de que agora em diante nós temos uma missão ainda mais a cumprir. A celebração contou com momentos marcantes, entre eles a bênção dada por Dom Washington Cruz a toda a comunidade. E, claro, a chegada de 4 objetos característicos de uma basílica, que passaram a integrar o presbitério. São muitos anos, uma grande experiência muito bonita de fazer o bem às pessoas, esse carinho, esse cuidado, que começa lá atrás. Quantos padres trabalharam, quantos povos, quantas pessoas fizeram realmente coisas extraordinárias para que esse dia pudesse acontecer. A partir de agora, os fiéis do Santuário Basílica Sagrada Família possuem 3 dias de indulgências plenárias. Em 2 de fevereiro, dia da elevação à Basílica, 29 de setembro, dia da celebração, e no domingo da festa da Sagrada Família, em dezembro.
Para quem frequenta, o momento é de gratidão e alegria. É uma grande honra participar dessa celebração. Eu acredito que todos nós estamos muito felizes com essa realização desse sonho tão grande. Com esta elevação, o estado de Goiás recebe a sua terceira basílica, sinal do amor misericordioso de Deus para com os goianos. É isso, que celebração mais especial, né? Agora, o Santuário Basílica Sagrada Família de Goiânia é um dos pontos mais especiais aqui da nossa capital, Goiânia. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você confere o nosso comentário de hoje com o Padre Jesus Flores. E ainda as últimas informações sobre o auxílio emergencial. Quase 6 milhões de brasileiros vão deixar de receber o benefício. Eu volto já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. É hora de conferir o nosso comentário de hoje. Quem fala pra gente nesta quarta-feira é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Veja. O Brasil foi apresentado na ONU como o celeiro do mundo, o país que produz alimento para 1 bilhão de pessoas, o país em que se plantando tudo dá. Se o Brasil produz alimento para 1 bilhão de pessoas, esse alimento chega à mesa de todos os brasileiros? Infelizmente, não. Um estudo do IBGE para 17 e 18 mostra que 36,7% dos brasileiros têm dificuldade para conseguir o alimento necessário e de qualidade para toda a família. Mas, se este indicador tão ruim, haverá um indicador pior ainda no levantamento de 19 e 20, por causa da crise sanitária, econômica e social. Agora, o presidente da República não reconhece esta realidade e diz que falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. No correr da história, muitos presidentes tentaram uma solução para o problema, ou por uma sensibilidade social, ou então eleitoral. Mas nunca tiveram coragem de enfrentar a raiz do problema, que é a injusta distribuição de rendas no país. Bolsonaro tenta agora a renda cidadã, que vai ser criada com um fundo do Fundeb, dos precatórios e do congelamento dos salários dos funcionários. Um verdadeiro calote. Minha pergunta: a quem vai atingir
esta renda cidadã, ela vai se lembrar dos 50 milhões de invisíveis que existem no Brasil? Muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão para quem praticar atos de abuso, maus tratos ou violência contra cães e gatos. O texto prevê também multa e proibição da guarda para quem praticar os atos contra esses animais. A lei foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de ministros e outras autoridades. A alteração será feita na Lei de Crimes Ambientais. Hoje, a legislação prevê pena menor, de 3 meses a 1 ano de detenção, para quem pratica os atos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O trecho da lei que aumenta em 1/6 a 1/3 da pena se o crime causar a morte do animal foi mantida. E o governo federal informou que cerca de 5.700.000 beneficiários do auxílio emergencial que não fazem parte do Bolsa Família e que receberam parcelas de R$ 600 não terão direito a nenhum dos 4 pagamentos residuais de R$ 300 que começaram a ser depositados hoje. A Daiane Rodrigues tem mais informações sobre isso para a gente. Daiane, boa noite para você. Boa noite, Wilker. É isso mesmo. De acordo com o Ministério da Cidadania, houve esta redução devido às regras mais restritas para a nova fase do benefício. Para os trabalhadores que começaram a receber a ajuda em abril, aquelas 5 parcelas de R$ 600 terão direito às 4 parcelas adicionais. Já aqueles que receberam até o momento 4 ou menos parcelas do valor definido inicialmente, vão receber também menos parcelas do auxílio emergencial extensão. Nas regras, aqueles que ainda não receberam nenhuma parcela e foram aprovados agora, vão receber apenas as 5 de R$ 600. A medida provisória, publicada no dia 3 de setembro, retira também o auxílio de quem declarou patrimônio superior a R$ 300 mil no Imposto de Renda 2019. Ou daqueles que tiveram rendimentos acima dos valores estabelecidos pelo governo no mesmo ano. Os dependentes dessas pessoas também ficaram fora das novas parcelas. Muitas mudanças, não é mesmo, Wilker? Sim, com certeza, muitas mudanças, né, Daiane? Obrigado pela sua participação. Há pouco mais de 30 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump e Joe Biden participaram do primeiro debate nesta terça-feira. Num discurso confuso e repleto de interrupções, os candidatos citaram a situação da Amazônia. O democrata Joe Biden ameaçou o Brasil com consequências econômicas significativas se nada for feito para proteger a floresta. Biden afirmou que conseguiria 20 bilhões de dólares com outros países para acabar com o desmatamento na Amazônia, mas que caso o Brasil não consiga atingir esse objetivo, sofreria as sanções. Em outro momento, ao falar sobre a economia, Trump foi questionado sobre seus impostos, após uma matéria do New York Times mostrar que ele pagou apenas $750 de imposto de renda em 2016. O presidente desmentiu a reportagem e disse que na época pagou milhões em tributos. Já durante a discussão sobre o coronavírus, Trump insistiu na ideia de que a imprensa quer prejudicá-lo com uma imagem negativa. Biden apenas deu risada da afirmação. E o Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, o IFTEG, completou 40 anos de trabalho. A celebração em comemoração à data foi registrada pela nossa equipe. Vamos acompanhar. Desde 1980, o Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, IFTEG, é um espaço de reflexão filosófica e teológica para a formação acadêmica dos membros dos institutos de vida religiosa e das comunidades particulares da Igreja Católica. Para comemorar o aniversário de 40 anos da instituição, foi celebrada uma missa em ação de graças, presidida pelo bispo da Diocese de Itumbiara, Dom Fernando Brocchini, que também já foi diretor da unidade. São anos assim de graça, de bênçãos, e que esperamos que Deus continue favorecendo todos os dirigentes, todos os mestres e principalmente que tenhamos vocações, para que possam assim beber de toda a sabedoria do Espírito aqui derramada.
Durante a celebração, o IFTEG recebeu a bênção apostólica do Papa Francisco. O diretor-geral da instituição, Padre Everton Rodrigues de Oliveira, destaca a importância do trabalho educacional e religioso na formação dos novos padres. Ao longo desses 40 anos, o IFTEG tem se dedicado à formação acadêmica e eclesiástica dos candidatos à vida religiosa e também aos candidatos a receberem o ministério do presbiterado. Então são 40 anos de história, de compromisso com a educação, com a igreja e com a missão da igreja, não só em Goiânia, mas no Brasil e também no mundo inteiro. Hoje o Instituto tem 55 estudantes, sendo 31 alunos no curso de Filosofia e 24 de Teologia. Entre os seus propósitos também está a formação de agentes leigos de pastoral, bem como a formação de educadores e pesquisadores, comprometidos com o respeito da dignidade humana, das relações sociais e do compromisso em servir ao próximo. E a gente termina aqui o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.